Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana Lima e hoje nós iremos falar sobre os Estados Unidos da América e a sua relação comercial com a China e também com o nosso país, o Brasil. Então, para dar início, é válido salientar que a China e os Estados Unidos possuem sim uma relação comercial. Até um pouco tempo era considerada harmônica, entretanto, na atualidade já conseguimos ver focos de tensões. Então, bora lá dar início, tá? Essa harmonia ela era refletida pela interdependência desses dois países economicamente. Por quê? Os Estados Unidos necessitavam ou necessita da mão de obra chinesa. E não apenas disso, mas também de outros atrativos da China. E já a China dependia de investimentos norte-americanos em sua economia e também da compra que os Estados Unidos faz dos produtos chineses, né? No caso dessas importações que os Estados Unidos fazem. No entanto, é exatamente nesse contexto que surge a divergência. Porque, beleza, os Estados Unidos compram bastante lá da China, não é isso? E acabou que essa China conseguiu um superávit. Ou seja, a sua balança comercial, ela teve um valor de cerca de 200 milhões de dólares elevado por conta dessas compras que os Estados Unidos estavam fazendo. Porém, os Estados Unidos passou a sair prejudicado por conta disso, tá certo? A China começou a ganhar muito e os Estados Unidos passou a sair prejudicado nessa relação. Então, essas divergências começaram nesse momento, tá? E como vocês sabem, os Estados Unidos ainda é considerada a maior potência mundial. Entretanto, a economia da China, ela vem se desenvolvendo bastante ao passar dos anos. Então, esses fatos afirmam que os interesses econômicos sempre colocam a supremacia geopolítica mundial nos quais, os países adotam medidas protecionistas. O que seriam essas medidas protecionistas que esses países adotam? Eles buscam proteger a sua economia, o seu país, e tentam sempre se manter na hegemonia mundial, ou seja, no primeiro lugar. Os Estados Unidos sempre tentam ficar no primeiro lugar da economia mundial, claro, para realmente manter essa sua supremacia, essa sua soberania frente a todo o planeta. E a China tenta e busca ter essa soberania, como nós sabemos. Então, minha gente, onde entra o Brasil nesse contexto, Nós vamos ver que essa disputa entre China e Estados Unidos influencia também no Brasil. Mas vamos ter calma que a gente vai chegar aí, tá certo? Então, é o seguinte. Com o objetivo de penalizar a China, devido a essas práticas comerciais chamadas de ilegais, e reduzir o déficit comercial que os Estados Unidos estavam tendo com essas compras, Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, divulgou medidas que incluem a elevação de tarifas para itens importados da China. Ou seja, Trump vai aumentar as tarifas chinesas, os impostos para os produtos que vêm da China. Então, claro, vai ficar mais difícil das pessoas ou das empresas ou das lojas comprarem os produtos chineses. Entenderam? Mais ou menos nessa perspectiva. Então, a retaliação chinesa veio de forma rápida. Ou seja, a China ela não aceitou isso de forma branda, não. Então, o país aumentou em até 25% as tarifas de importações para bens estratégicos norte-americanos, como soja, algodão, frutas, nozes, vinhos, etanol, dentre outros. Ou seja, vocês lembram que eu disse a vocês que esses dois países têm uma interdependência? Então, se os Estados Unidos aumentou os impostos para a China, para a compra dos produtos chineses, os chineses também aumentaram os impostos para os produtos advindos dos Estados Unidos. Não ficou barato, entenderam? Se os Estados Unidos aumentou, a China também aumentou os impostos. Os Estados Unidos têm a economia rural como algo muito importante. E foi daí onde os 25% das tarifas da China aumentaram. Então, não é algo bom para os Estados Unidos. Os brasileiros que estão ali, lado a lado com os Estados Unidos, nessa produção agropecuária, que pensaram, vai ser bom para o Brasil, porque o Brasil vai aí conseguir vender mais, exportar mais seus produtos agropecuários. Mas não é tão fácil assim. Por quê? Os dois países, que é o Brasil e os Estados Unidos, possuem sistemas produtivos semelhantes, o que acarreta alta concorrência no mercado mundial, em vários setores, especialmente soja, milho
aves e bovinos. Contudo, isso não significa que a lacuna deixada pelos Estados Unidos no mercado chinês pode ser suprida da noite para o dia pelo Brasil. Uma coisa é certa, medidas protecionistas não são o melhor caminho para solucionar o conflito entre os países, né? Porque os Estados Unidos fez o quê? Vou aumentar a minha tarifa. Mas a China fez o quê? Eu também vou aumentar a minha tarifa. Então, essas medidas de proteção da sua economia não resolveram, acabaram gerando um maior problema. E aí o Brasil pode entrar no cenário com com a sua produção da agricultura. Porém, alguns estudiosos dizem que o Brasil ele ainda é muito pequeno frente a esses dois países, economicamente falando. Entretanto, vejam, né, que no caso uma briga comercial entre a China e os Estados Unidos pode sim favorecer um país como o nosso, que também tem a sua economia pautada nessa agropecuária, tá certo? Então, esse foi um resumo de hoje. Eu quis trazer essas questões mais atuais mesmo, desses conflitos, né, entre China e Estados Unidos, Donald Trump. Então, era isso, né, que eu queria falar com vocês hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, no Instagram, e eu estou sempre disponível. Um cheiro para todos e tchau, tchau!